Olá, queridos, graça e paz. Eu quero partilhar com você hoje uma porção da palavra do Senhor, registrada aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 25 em diante, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi levado ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que coisa extraordinária. É este episódio aqui de Simeão. Jesus nasceu, os seus pais, em obediência ao mandamento mosaico, ele deveria levar Jesus ao templo para ser apresentado ao Senhor. E quem é que está lá esperando o menino Jesus? Simeão. Só que Simeão já não é mais o sacerdote oficial daquele momento. Simeão, ele está ali no templo, porque primeiro que o texto diz para mim que o Espírito levou ao templo, ou seja, ele ainda deixava-se ser conduzido pelo Espírito. Ele já não ia mais ao templo porque deveria oferecer o sacerdócio, porque ele já estava quase como que aposentado, já na reserva, então ele já não exercia mais o sacerdócio no templo. Mas o texto diz que ele ia ao templo todos os dias. Por que ele ia? Porque ele tinha uma palavra de Deus na vida dele. Simeão havia recebido uma palavra de Deus em que ele veria a consolação de Israel, ou seja, ele seria aquele que veria o Cristo de Deus encarnado. Aí Simeão, o que ele faz? Bom, o menino vai ter que ser apresentado no templo, então o funil é aqui, vou esperar Jesus aqui. Simeão então, ele vai para lá, tanto que quando os pais de Jesus chegam ao templo para ser apresentado, Simeão já estava lá. E quando Simeão vê o menino passando, imagina, irmãos, quanta gente naquele lugar, quantas pessoas chegando e saindo para apresentar os seus filhos. Era um culto, era uma igreja, um tabernáculo, e a quantidade de pessoas ali era muito grande. Agora você imagina, aquela montoeira de criança no colo, de uma montoeira de mãe. Simeão olha e ele identifica ali. Ah, irmãos, que coisa linda é esse texto. Porque Simeão olha para aquela criança e ele fala: Ah, Senhor, despede o teu filho, porque eu já vi a tua consolação. Mas há umas coisas interessantes dentro desse texto e eu quero te chamar a atenção. O texto diz assim: e ele o tomou em seus braços. Irmão, que coisa interessante. Irmãos, o texto está dizendo que a promessa de Deus para Simeão é que ele veria, do verbo ver, ele contemplaria o Messias. Mas Simeão não se contentou em apenas ver. Simeão falou: se eu posso ver, eu também quero pegar, eu quero me apropriar, eu quero pegar nos braços o Senhor, o Filho do Deus vivo, eu quero pegar e eu vou apresentar. Ah, meu amado, você já pensou no tamanho deste privilégio? Ele pegar o Criador dos céus e da terra ali, figurado em Jesus, e aquela criança recém-nascida, e apresentá-lo a Deus? Meu Deus, que coisa extraordinária. A primeira verdade desse texto, e eu quero começar assim, é dizer que Simeão ele era um homem justo e temente a Deus. Estes adjetivos não foram dados a um anjo, irmãos. O adjetivo aqui não é dado para um anjo, a um serafim, um querubim. Elas foram dadas a um homem comum que vivia numa época de extrema degeneração ética e moral. Olha que coisa interessante. Então, está dizendo para mim que eu e você, nós podemos ter também as mesmas características, nós também podemos ser vistos por Deus dessa forma. Basta nós querermos. Basta nós buscarmos a presença do Senhor. A segunda verdade é que o texto diz que Simeão, ele esperava. Simeão recebeu uma palavra de Deus, uma promessa do Senhor, e ele não desanimou.
Ele não desanimou. O texto diz que ele esperava. Ah, não, eu vou esperar. Mas Simeão, vai chover hoje. Mas eu vou esperar aqui. Deus prometeu, eu vou esperar. Eu vou ver o que Deus falou. Se Deus falou, ele vai cumprir. Então, já imaginou se naquele dia Simeão não tivesse ido ao templo? Ah, Maria foi com José e Jesus e chegou lá e apresentou para o sacerdote que estava lá, foi embora. E cadê Simeão? Não viu, perdeu a grande oportunidade. Então, o Simeão, ele só alcançou a bênção dele porque ele perseverou. Ele esperava e perseverava. A terceira verdade é que o Espírito Santo estava sobre ele. Isso fala de comunhão, de vida espiritual, meus irmãos. A quarta verdade é que ele foi ao templo. Simeão não ficou em casa. Simeão já era de idade, já era cansado, tinha as suas dificuldades, os seus desafios, mas isso fala para mim, para você, de atitude. Simeão teve atitude, isso fala de decisão, ele foi. Ele não ficou em casa, ele foi ao lugar certo. Você precisa também ter atitude. Você tem razões e você pode dizer para mim, pastor, mas não dá para eu ir. Você pode me dar as desculpas que você quiser. Mas sabe, na época da pandemia, nós vimos isso com muita facilidade. A igreja, as pessoas não vinham à igreja porque diziam que tinham medo de pegar o Covid. Aí eu ia no shopping para comprar alguma coisa e estavam as pessoas no shopping. Ou seja, para ir para o shopping não tinha problema, não pegava Covid, o Covid só estava na igreja. Então, às vezes, irmãos, as pessoas perdem a bênção de Deus porque não tem atitude, ou a atitude que elas tomam não é a correta. Tenha atitude, mas tenha a atitude correta. A quinta verdade é que ele viu. Simeão podia estar lá, mas estava distraído. Mas o texto diz que ele viu. Simeão, ele alcançou a promessa. Se ele viu, eu também posso ver. E para ver, irmãos, a gente tem que estar o quê? Atento. Senão a gente está apenas olhando. Você está num cinema assistindo uma película, assistindo um filme, e de repente você se distrai numa conversa com alguém e a cena principal do filme e já passou e você perdeu. Você não pode gritar para o rapaz lá da projeção e falar, volta aí que eu perdi essa cena. Você não pode fazer isso. Perdeu, já se foi. Então nós precisamos ter o quê? Atenção, foco naquilo que Deus está falando. Você vem para o culto, meu irmão, desliga o teu celular, pelo amor de Deus, porque Deus não vai ligar no teu celular. A não ser que você seja um profissional, um médico, um policial, um bombeiro, está de serviço, passou ali para ouvir uma palavra, tudo bem, bota ali no VibraCall, deixa ali guardadinho no cantinho ali, mas olho na palavra, olho no altar, bota foco nisso. A sexta verdade é que Simeão, ele viu e pronto, já estava cumprida a promessa. É isso? Não. O texto diz que ele viu e tomou nos braços. Olha, Deus prometeu que ele veria, mas ele falou, eu quero ir além. E como Deus se agrada daqueles que, buscando a ele, vão muito mais além. Eu quero convidar você a ir além, fazer mais do que você está fazendo, mergulhar mais fundo. Se você está lendo a palavra, se importe um pouco mais, leia um pouco mais, ore um pouco mais, se dedique um pouco mais, vá além da sua capacidade, vá além das suas forças, vá além, porque indo além você vai ver coisas que ninguém viu. E a sétima verdade é quando ele diz assim, os meus olhos viram a tua salvação. Os olhos físicos de Simeão viam um bebê envolto num pano, mas os olhos espirituais viam já Jesus crucificado. Sabe, ele tinha um olhar físico, mas também tinha um olhar espiritual. Ele está na igreja, está ouvindo a palavra do Senhor, mas ele está antenado para o que está acontecendo por trás de tudo aquilo. Ele está antenado para o mundo espiritual, ele está atento para o que está acontecendo. Pela fé, ele viu seus pecados sendo perdoados. O que você vê quando vem à igreja? O que você vê quando você vem à igreja? Você lembra de Geazi? Geazi, quando saiu da casa onde estava com o profeta, que ele olhou, ele viu o exército inimigo cercando ele e entrou em desespero. Aí o profeta disse, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E então, agora com os olhos abertos, os espirituais abertos, ele vai ver um exército muito maior. Os olhos carnais mostravam o exército inimigo, mas os olhos espirituais agora abertos vão mostrar para ele que o exército do Senhor é muito maior. A minha oração por você hoje é que os teus olhos espirituais sejam abertos para que você veja que a bênção de Deus
ela é maior, muito maior do que todas as suas lutas. Deus te abençoe.